Considerai a Jesus Cristo, de W. Potter. Abre aspas. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais condições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Fecha aspas. Hebreus, capítulo 3, versículos de 1 a 6 e capítulo 12, versículos de 1 a 3. A superioridade humana sobre outras criaturas encontra-se na mente e no coração. Os anjos se sobressaem em força, e nunca é mencionado que eles sejam feitos à imagem de Deus. O coração do homem é muito amplo e há apenas um que pode preenchê-lo. Quando o Senhor encontra-se diante de nós, temos aquele que pode preencher e preenche o coração e a mente. As passagens citadas acima colocam o Senhor diante de nós de duas ou talvez três maneiras diferentes. Ele nos é apresentado de diversas maneiras nas Escrituras. Às vezes, o vemos em sua glória eterna, então em sua humanidade e logo a seguir em sua glória novamente. Sua glória é magnífica e muitas são as suas glórias. O pai de José o amava e lhe fez uma túnica de muitas cores. Aplique isto em tipo ao Senhor Jesus. Ele tem glórias pessoais e glórias que lhe foram dadas. Abre aspas. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Fecha aspas. Quanta coisa há nestas poucas palavras. Abre aspas. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Fecha aspas. Seu apostolado foi na terra, seu sumo sacerdócio é no céu. Consideremos estas duas coisas. Primeiro, qual é a nossa confissão? É esta: Deus é conhecido, é revelado, não está mais oculto, não está mais envolto numa escuridão. Abre aspas. Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Fecha aspas. Em 1 João, capítulo 4, temos, abre aspas, Deus é amor, fecha aspas, duas vezes. Mas no primeiro capítulo está aqui, abre aspas, Deus é luz, fecha aspas. A próxima coisa a considerar é onde Deus está, ou seja, abre aspas, na luz, fecha aspas. Há muitas coisas que ele disse aos profetas da antiguidade acerca de si mesmo, mas quando ele se revela, o faz somente na pessoa de seu Filho. João 1,18. O apóstolo da nossa confissão. Hebreus 1, onde temos o Senhor como o apóstolo de nossa confissão, começa, abre aspas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, fecha aspas. E, depois de haver chamado a nossa atenção para aquela pessoa, diz, abre aspas, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Fecha aspas. Tal é a nossa confissão, da qual o Senhor é o apóstolo,
Que assunto para considerarmos. Sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, nós o vemos no céu, como aquele que é qualificado para nos sustentar nas circunstâncias da fé. Também o veremos como aquele que vive dentro do véu e é tocado com os sentimentos de nossas fraquezas. Sua advocacia, 1 João 2:1, é outra coisa. É a graça que restaura nossas almas se extraviamos e pecamos. Abre aspas. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Fecha aspas. Ali está o Senhor como restaurador de nossas almas. Ele leva a alma de volta à comunhão do parentesco ao qual fomos introduzidos. Como sumo sacerdote, ele nos sustenta em meio às dificuldades e somos exortados a considerá-lo em sua capacidade. Em Hebreus 5, o sacerdócio é a posição a qual ele foi chamado, e ali ele nos sustenta. Quão precioso isto torna ao Senhor para nós! Ele que sentiu o que sentimos, passou por tudo o que passamos. Acaso sabemos o que é considerar o Senhor sob este aspecto? Trata-se de uma verdade das mais sustentadoras, quando em meio à dor, conhecê-lo assim, aquele que vive em simpatizante amor por nós. Filho sobre a casa de Deus. Outro assunto é a posição que ele ocupa na casa de Deus. Deus tem uma casa neste mundo. Abre aspas. Para que saibais como convém andar na casa de Deus. Fecha aspas. 1 Timóteo 3,15. O lugar da habitação de Deus sobre a terra encontra-se em meio ao seu povo. O lugar que o Senhor Jesus ocupa na casa não é o lugar de um servo na casa, mas ele é filho sobre ela. Moisés era um servo na casa e foi fiel àquele que o chamou. O Senhor Jesus é um filho sobre a casa e, abre aspas, fiel ao que o constituiu. Fecha aspas. Nós o temos em Apocalipse, capítulos 1 ao 3, como filho sobre a casa nas mensagens às igrejas. Abre aspas. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Fecha aspas. Apocalipse 3:2. É o Senhor tomando conta daquilo que está acontecendo à casa de Deus. Autor e consumador da fé. Em Hebreus 12 encontramos o Senhor, não como apóstolo e nem como sumo sacerdote, mas como o autor e consumador da fé. Ele começou e completou aquele caminho em toda a perfeição. Nestes três aspectos, somos chamados a considerá-lo como apóstolo, sumo sacerdote e como autor e consumador da fé, abre aspas, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Fecha aspas. Hebreus 12, 2. Ele foi mantido naquele caminho de fé. O que o mantinha? Aquilo que estava no fim. Abre aspas. Pelo gozo. Fecha aspas. O que pode nos manter no caminho da fé, tão assolados por dificuldades do começo ao fim? Uma maneira de sermos derrotados é ficarmos ocupados com as dificuldades. Precisamos olhar para ele. Portanto, abre aspas. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Fecha aspas. Versículo 3. Se ficarmos ocupados com as circunstâncias, desfaleceremos em nossos ânimos. Precisamos ter um alvo diante de nós. Paulo disse, abre aspas, para ver se de alguma maneira posso chegar. Fecha aspas. Filipenses 3:11. O alvo estava diante dele. Se alguém, ao subir uma ladeira íngreme, tiver sua mente ocupada com algo mais além, logo alcançará o topo. Mantenha os olhos em Cristo, e o coração estará sustentado. Se voltarmos ao primeiro capítulo, nós o encontraremos à destra da majestade nas alturas. Trata-se de outro aspecto. Com estes poucos pensamentos diante de nós, consideremos a ele, o apóstolo, sumo sacerdote e aquele que permaneceu firme, para não nos amedrontarmos e desfalecermos em nossos ânimos. Seja longo ou curto, o caminho é difícil.
O que nos capacita a suportá-lo é considerarmos aquele que foi antes de nós e atingiu o alvo. Texto escrito por Walter Potter.